eu gostaria de começar esse vídeo reforçando um convite que eu já fiz em vídeos anteriores. Se você aí já passou por uma situação estranha, que flerta com o sobrenatural de alguma maneira, ou que você julga esquisita de algum modo, você pode enviar essa história para o meu e-mail, que eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos, e você pode enviar essa sua história até o dia 25 de setembro para que, ao longo do mês de outubro, eu leia alguns causos que os inscritos me enviam, e aí, ao fim do próximo mês, eu vou abrir um formulário no Google para que os inscritos aqui do canal votem no caso mais assustador, naquele que mais chamou a atenção de alguma maneira, e aí o autor ou a autora do caso mais votado receberá em sua casa um exemplar aqui de Mais Mortais que os Homens, Obras-Primas do Terror de Grandes Escritoras do século XIX, que é um livro publicado aqui no Brasil pela editora Jangada e que reúne mais de 20 contos escritos então por autoras do século XIX que de uma maneira ou de outra acabaram ficando um pouco desconhecidas ou até são conhecidas mas apenas por uma obra, como é o caso, por exemplo, da Louisa May Alcott ou então da Mary Shelley, certo? Então, se você tem interesse nesse tipo de literatura e quer, enfim, concorrer nesse sorteio, ou melhor dizendo, nesse concurso cultural aqui do canal, envie o seu caso até o dia 25 para o meu e-mail para que eu possa ler esse caso ao longo do próximo mês. E esse, enfim, é um exercício que eu já fiz no ano passado, gostei bastante do resultado e resolvi fazer este ano também, certo? Então, posto esse recado, vamos ao vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos finalmente falar um pouquinho sobre os capítulos 11 e 12 aqui de Ulisses, que é um livro do James Joyce que nós estamos lendo coletivamente ao longo desses últimos meses para celebrar o centenário da publicação aqui deste, que é um dos grandes livros da modernidade literária. Se você aí ainda está no começo do livro, ou se você ainda não está lendo, mas pretende ler em algum momento, eu sugiro que você veja esse vídeo em algum outro ponto da sua vida, né, quando você já estiver nesses capítulos sobre os quais eu tratarei hoje, porque assim você, enfim, evita algo que você pode considerar como sendo um spoiler, enfim, certo? Então, dado esse aviso, eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho do capítulo 11, e depois, antes de falar propriamente do capítulo 12, eu vou fazer aquele parêntese teórico que eu sempre faço, e dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre um aspecto muito importante para a narratologia, e que na verdade é um aspecto até já bastante conhecido por pessoas que não fizeram letras propriamente, mas ainda assim eu acho importante falar aqui, trazer aqui para esse vídeo a discussão com algum nível de minudência sobre o narrador como uma categoria da narrativa, porque em vários desses vídeos sobre livros aqui do YouTube a gente vê as pessoas mencionando algo sobre o narrador, mas aí eu gostaria de falar propriamente dessa categoria narrativa aqui. E se você já leu esses dois capítulos, né, o 11 e principalmente o 12, provavelmente você sabe que eu resolvi mencionar essa discussão justamente neste vídeo, porque no capítulo 12, aquele narrador distanciado que nós temos no resto do romance e que geralmente é conhecido como narrador em terceira pessoa, muito embora que mesmo esse narrador distanciado, de vez em quando, ele parece se aproximar de uma maneira muito interessante da narrativa, mas ainda assim, no capítulo 12, esse narrador em terceira pessoa sai de cena e entra agora um narrador mais próximo dos eventos narrados e que, portanto, os narra em primeira pessoa, mas
como eu disse, eu vou falar um pouquinho dessa discussão sobre o narrador antes de falar sobre o capítulo 12. O capítulo 11 corresponderia, pensando naquele diálogo com a obra do Homero, corresponderia àquele trecho memorável da Odisseia em que o Odisseu ou o Ulisses quer ouvir o canto das sereias e por isso mesmo ele pede para ser amarrado em um mastro do navio e aconselha que os seus homens ali, né, que os marinheiros desse navio não o desamarrem por nada, por mais que ele peça, por mais que eles bravejem. E ainda o Odisseu os aconselha a tapar os ouvidos, né, os próprios ouvidos com cera, para que eles não fossem memorizados e atraídos pelo canto das sereias, que eram conhecidas ali por atraírem os homens para que eles se lançassem ao mar. Por isso mesmo, né, pensando nesse diálogo com esse trecho da Odisseia, o capítulo 11 talvez seja o mais musical de todo o livro, pelo menos até agora, não só porque as pessoas estão cantando, tocando piano e mencionando músicas o tempo todo ao longo desse capítulo, mas também porque mesmo a organização das frases aqui tem efeitos bastante sonoros ou consideram essa sonoridade como algo relevante para a construção do sentido. Além disso, a própria estrutura desse capítulo começa de um jeito muito interessante, porque o capítulo começa com alguns trechos meio desconexos uns dos outros, só que esses trechos vão aos poucos ganhando corpo, digamos assim, eles vão aos poucos se interligando conforme eles começam a se repetir ao longo do texto em outros contextos, né, já contextualizados, quase como se eles fossem ecos ou como se eles fossem mesmo um refrão meio truncado ao longo de todo o capítulo. Então, essa técnica de começar o capítulo com algumas frases que vão se repetir depois já traz em si alguma musicalidade, pensando nessa estrutura musical mesmo, de você ter ali, enfim, você ter uma estrofe, aí você tem a ponte, você tem o refrão, e isso de certa maneira está presente aqui nesse 11º capítulo. E curiosamente, em meio a todos esses ecos, em meio a todas essas vozes, que primeiro são ouvidas, na verdade, primeiro são lidas, né? E só depois ganham um corpo, só depois ganham sentido, o Bloom, que de início fica meio perdido, quase como se fosse ali um sussurro em meio a todas essas vozes, o Bloom também vai, aos poucos, entrando em cena de maneira muito interessante, porque apesar de aparecer nesse primeiro momento como um sussurro, ainda assim, em mais de um trecho dessa primeira parte do capítulo 11, o narrador se pergunta, mas cadê o Bloom? Onde está o Bloom? Como se o protagonista fosse ali um fantasma que, tal qual as vozes que invadem esse capítulo e o atravessam de ponta a ponta, vai aos poucos se tornando cada vez mais visível. Primeiro como sombra que se aproxima da janela e depois como uma presença que entra de fato pela porta dentro a partir do momento em que ele entra em cena, que essa cena, enfim, ela acontece ali em uma taberna onde estão quase todos os personagens que apareceram até agora estão ali reunidos, almoçando, e o Bloom entra, primeiro ele aparece, só a sombra dele aparece na janela, quase como se alguém estivesse pressentindo a sua aproximação, para que então ele de fato entre em cena de um jeito quase que apoteótico, digamos assim. E é curioso como até mesmo o Bloom, que sempre foi um sujeito bem simples, com um pensamento muito organizado, fica aqui nesse 11º capítulo um pouco mais hermético, conforme os pensamentos dele vão se tornando mais sonoros graças a um uso muito específico do fluxo de consciência, que é uma técnica estética e literária sobre a qual eu já falei em algum momento do passado, em um vídeo dessa série aqui, né, sobre o Ulisses do James Joyce. Só que apesar de mais complexo, esse fio de pensamentos do Bloom cria imagens
das mais triviais, imagens inclusive com as quais nós já estamos familiarizados. É quase como se nesse momento o narrador estivesse recapitulando aquilo que foi visto em capítulos anteriores. Então, por exemplo, existe aqui um momento em que ele se lembra que não conseguiu ver se as estátuas das deusas gregas nos museus tinham ali anos ou não, porque o Mulligan apareceu bem na hora, e de fato isso foi brevemente mencionado em um capítulo anterior. Ou ainda, existe aqui um trecho desse fluxo de consciência em que o Sr. Bloom se lembra que ele já se encontrou brevemente com o Stephen Dedalus pelo menos 3 vezes, e nós sabemos bem que na verdade quase foram 4 as vezes em que esses personagens se encontraram, porque quando um saiu da redação do jornal no capítulo 7, o outro entrou segundos depois ali pela mesma porta. Então é muito interessante, eu já falei isso no vídeo anterior, mas enfim, é interessante pensar nessa dinâmica que se estabelece entre esses dois personagens. E daí, por falar no Stephen Dedalus, aparentemente o pai dele está meio magoado com esse rapaz, porque o Simon Dedalus, que é o pai do Stephen, ele também está ali nessa espécie de taberna onde acontece o capítulo 11, e quando o Lenihan pergunta a ele sobre o filho, ou manda recomendações ao filho, o Simon finge que não sabe a quem o Lenihan está se referindo. E na verdade já não é a primeira vez que o Simon ele se refere ao filho com alguma frieza, né? Então não sei se isso será explicado em algum momento do futuro, mas já é a 2ª ou 3ª vez que esse personagem ele parece não ter lá uma relação muito amistosa com o filho. E daí sobre isso, nas páginas 310 e 311 dessa minha edição, é dito o seguinte, isso quem diz é o Lenihan. Saudações do famoso filho de um famoso pai. Quem pode ser ele? Perguntou o Sr. Dedalus. Lenihan abriu os braços muito cordiais. Quem? Quem pode ser ele? Perguntou. O senhor pode perguntar? Stephen, o jovem bardo. Seco. O Sr. Dedalus, famoso pai, pôs de lado seu cachimbo cheio e seco. Entendo, disse ele. Por um momento eu não o reconheci. Ouvi dizer que ele está andando com uma companhia muito seleta. Você o tem visto ultimamente? Então veja, você pensa num pai falando do filho, ele fala quase com certo ressentimento, talvez, sei lá, da fama que o filho tem em alguns círculos intelectuais de Dublin, enfim. E daí, por falar no Lenihan, ele está nessa taberna porque, pelo que eu entendi, ele tinha marcado de se encontrar ali com Boylan para almoçar. Então veja que Dublin é mesmo um ovo, porque onde quer que o Sr. Bloom vá, o Boylan vai atrás, né? Tanto é assim que o Bloom fica meio desconcertado ao ver ali o amante da esposa, e ele chega inclusive a quase ir embora sem pagar a conta. E na verdade é muito bom lembrar que até agora ele não pagou por aquele sabonete que ele pegou no boticário no final do capítulo 5, né? Porque naquele capítulo ele vai pegar ali um remédio da Molly, paga pelo remédio, mas acaba pegando também um sabonete e diz, depois eu volto aqui para pagar, e até agora ele não voltou. Então talvez isso deponha contra a índole dele como um bom pagador. Mas enfim, outra coisa interessante é que, e que lembra bastante, enfim, essa imagem das sereias que é recuperada lá da Odisseia do Homero, é o modo como as garçonetes se dispõem nessa taberna, porque elas ficam quase que o tempo todo atrás de um balcão, e esse balcão está ornado de conchas, né? Então isso acaba evocando essa ideia, essa imagem da sereia. Só que aqui existe uma inversão, porque ao invés de cantarem literalmente, né, essas moças que representariam as sereias, elas são cantadas principalmente pelo Lenihan o tempo todo, e ele chega a ser chato,
Porque, por exemplo, tem aqui uma dessas moças que fica fingindo que está lendo um jornal só para não dar muita atenção para ele, de tão mané que ele é. Até porque existe aqui um homem muito mais bonito, muito mais charmoso e que chama muito mais a atenção de todas as mulheres do recinto, que é o tal do Boylan, que rouba a cena por onde quer que ele passe, né? Então, enfim, veja que esse sujeito é um sujeito bastante curioso quando nós pensamos no modo como os outros personagens lidam com a sua presença. Sempre que o Boylan aparece, é quase como se fosse ali um acontecimento. Todo mundo fica muito ouriçado quando vê esse sujeito se aproximando. Talvez por conta dos rumores sobre o envolvimento entre ele e a esposa do Sr. Bloom. E aí, pensando na aparição do Boylan e como ele entra em cena em um capítulo tão musical como é o caso deste, é curioso porque primeiro os personagens escutam o som da carruagem em que ele está parando na frente da taberna. Depois eles escutam o barulho dos passos do Boylan na calçada. Depois parece que eles escutam a voz dele enquanto ele cumprimenta alguém que está passando, e só então ele entra em cena, e tudo isso cria quase um suspense que se adequa muito bem ao estado de espírito do Sr. Bloom, porque afinal de contas já está quase na hora do encontro entre a Molly e o Boylan, e é por isso que ele está meio apressado e não fica ali durante a cantoria dos outros, e aparentemente todo mundo gosta muito de cantar em Dublin. E daí, por falar nessa cantoria, por falar em música, assim que o Boylan sai de cena, assim que ele vai embora dessa taberna, depois que ele conversa um pouco ali, e a gente sabe que ele saiu dessa taberna para encontrar a Molly, assim como o Bloom também sabe disso, assim que ele sai, começa a tocar uma música chamada Tudo Está Perdido, e o Bloom acaba dizendo meio triste que ele conhece bem essa música. Então, esse fatalismo que está, digamos assim, que nomeia a música que está tocando, é também essa postura fatalista assumida pelo protagonista diante dessa ideia de que a mulher vai de fato traí-lo com esse outro rapaz, né? com o Boylan. E mais, logo em seguida, começa a tocar ali uma música da peça sobre Don Giovanni, que é uma peça sobre adultério que vem ecoando no livro desde o capítulo 4, se não me engano. E lembremos-nos de que a Molly Bloom vai atuar na peça do Don Giovanni, cuja montagem está sendo ali, enfim, promovida pelo Boylan, né? Então eles vão se encontrar com essa desculpa de fazer um ensaio, etc e tal. Então veja que eu estou mencionando essas duas músicas, né, essa área lá do Don Giovanni e também a música chamada Tudo Está Perdido, porque essas duas músicas, no momento em que tocam, nos fazem perceber que essa questão sonora não é um mero acessório nesse capítulo. As músicas e os sons ao redor traduzem de um jeito muito interessante o estado de espírito dos personagens. E outro exemplo disso é que o tempo todo, enquanto o Boylan esteve presente, o Bloom ouvia o som do relógio, o que demonstra bem a ansiedade dele por causa do horário do encontro entre a esposa e o amante. Horário esse que estava cada vez mais próximo. A partir de então, a técnica narrativa usada pelo Joyce é muito interessante para mostrar a simultaneidade das coisas. Isso porque, enquanto o narrador nos diz qual é o percurso que o Boylan está fazendo até chegar ao apartamento do Sr. Bloom para se encontrar com a Molly, a gente fica sabendo que o Sr. Bloom novamente está comendo ali carne de porco. Então essas duas coisas são narradas quase que em simultâneo. E isso, novamente, faz com que a gente se lembre que o Bloom, ele é judeu, né? Então, assim, ele está mais uma vez indo contra uma restrição alimentar muito importante no judaísmo. E mais, a gente percebe, enquanto o narrador fala esse percurso do Boylan, ele também nos diz que
o Bloom decide responder ali mesmo, na maior cara dura, diante de todas aquelas pessoas, a carta que ele recebeu da amante, foi buscar mais cedo no correio. E isso mostra como ele ficou abalado ao ver o Boylan ali naquele ambiente, logo antes do encontro com a Molly, porque em capítulos anteriores, o Sr. Bloom ficou todo cheio de dedos para que ninguém soubesse que ele tinha passado no correio, né? Porque isso, de certa maneira, poderia revelar esse caso que ele tem por correspondência. Só que agora ele simplesmente estava ali escrevendo na mesa da taberna diante de todas as pessoas. Porém, o modo como ele escreve é bem interessante, porque ele finge, ele está com um jornal ali na mão, e daí ele finge que está escrevendo alguma coisa relacionada a um anúncio que ele viu no jornal. Então veja que ele está abalado, pero não mútil, porque ele ainda consegue se lembrar, por exemplo, de mudar a caligrafia para não ser reconhecido, caso essa correspondência acabe vazando. E tudo isso também tem relação com o tema das sereias, porque é como se ele estivesse sendo seduzido pela vontade de responder à carta, assim como o Boylan seduziu todas as moças ali da taberna, enquanto o Lenihan estava tentando seduzir uma das garçonetes ali, que fazia um movimento bem sugestivo com uma alavanca de cerveja, né? Então todas essas imagens se conectam de um jeito muito, muito interessante. E esse capítulo 11 termina novamente recuperando de um jeito bem escatológico, porque eu já falei antes para vocês que o romance oscila o tempo todo entre algo elevado e algo grotesco, algo da ordem do escatológico. Então, nesse final do capítulo, o Joyce recupera essa questão sonora de um jeito bem escatológico, porque o Bloom aproveita que está passando um bonde para peidar, porque aí ele sabe que o barulho do bonde vai abafar o barulho do peido que ele acabou de soltar, né? Então é um jeito muito curioso de se encerrar um capítulo. E daí, com isso, nós chegamos ao capítulo 12, mas como eu disse, antes eu gostaria de falar um pouco sobre o narrador como uma categoria da narrativa. E os dois primeiros autores que eu vou citar brevemente, até porque eles foram alguns dos primeiros a estabelecer uma reflexão um pouco mais estruturada sobre o ato de narrar. Então esses dois autores que eu vou mencionar em um primeiro momento são o Platão e o Aristóteles. E veja bem, eu vou mencionar isso aqui muito rapidamente, eu vou deixar evidentemente as referências na descrição desse vídeo, porque aí caso você se interesse por isso, você pode acessar esses textos e tirar as suas próprias conclusões sobre eles. Mas enfim, lá na República, o Platão diz que o poeta, e aí entenda aqui poeta como narrador, ele pode falar em seu nome em uma narrativa mais distanciada, ou ele pode fingir que não é ele quem fala e assim se aproximar dos eventos narrados, de modo não a contá-los, mas sim a mostrá-los. Certo? Então, quando o narrador está distante, ele conta algo. Quando ele está próximo daquilo que ele está contando, ele não vai simplesmente contar, ele vai mostrar aquilo que ele está narrando. Já o Aristóteles diz que o poeta pode narrar mantendo ou não a própria identidade e com isso criando uma narrativa direta ou indireta na medida em que ele pode ou não estar presente naquilo que conta, ou ainda esse poeta pode representar aquilo que está sendo contado, aquilo que está sendo narrado. Então veja que em ambos os casos, o que nós temos em comum é a distância entre o narrador e aquilo que está sendo narrado. Então, segundo Platão, se o narrador está distante, ele está de fato narrando, mas se ele estiver próximo daquilo que está sendo contado, aí ele pode mostrar o que aconteceu, porque afinal de contas ele esteve presente. Pense aí, por exemplo, em uma pessoa
que viu uma briga na rua e aí depois essa pessoa vai contar para outras como foi que essa briga aconteceu. Muito provavelmente, se a pessoa esteve ali presente no momento da briga, talvez ela consiga até encenar como cada um dos envolvidos nessa briga se comportou enquanto tudo acontecia. Perceba então que essa noção de mostrar para o Platão é muito próximo da ideia de representar que aparece lá depois sendo estabelecida pelo Aristóteles. E pensar a distância como fator determinante para o tipo de narrador também está no centro das reflexões que o Genet fez sobre a narratologia lá em um livro muito importante dele chamado Discurso da Narrativa, que foi publicado em 1972. Nesse livro, o Genet analisa 3 elementos da narrativa. São eles o tempo, o modo e a voz. Sendo que o que mais nos interessa aqui neste vídeo são esses dois últimos elementos narrativos. Sobre o modo, o Genet diz o seguinte, e novamente eu também vou deixar certinha a referência para esse texto do Genet lá embaixo, mas enfim, ele diz o seguinte sobre o modo. Nome dado às diferentes formas do verbo empregadas para afirmar mais ou menos a coisa de que se trata e para exprimir os diferentes pontos de vista dos quais se considera a existência ou a ação. Então veja que o Genet ele pega essa terminologia modo do campo da gramática, né? E neste caso aqui, traduzindo essa citação, o que ele diz basicamente é que o modo regula a quantidade das informações narradas, quando ele fala aqui sobre afirmar mais ou menos a coisa de que se trata, e mais, o modo também regula a qualidade das informações narradas, porque o Genet chama a nossa atenção para a expressão de diferentes pontos de vista sobre um mesmo evento. Então, resumindo, você pode regular o modo de contar algo de maneira a adotar diferentes pontos de vista para narrar mais ou menos informações sobre algo. E é por isso que o modo, como categoria da narrativa, diz respeito basicamente à perspectiva adotada pelo narrador e está diretamente relacionado, o modo está diretamente relacionado à distância adotada por esse mesmo narrador em relação à matéria narrativa, em relação àquilo que está sendo narrado. Porque se nós estamos falando aqui de um narrador totalmente distanciado daquilo que está sendo narrado, então ele tem uma visão mais ampla, ele tem uma visão mais distanciada, mais imparcial daquilo que está sendo contado. Assim como um narrador que participa diretamente da ação não vai poder falar de algo que aconteceu enquanto ele não esteve presente, por exemplo. E é essa a grande questão que se fala muito sobre o Dom Casmurro do Machado de Assis, né? E essa discussão sobre o narrador daquele romance machadiano deita por terra toda aquela história, aquela dúvida sobre a traição ou a inocência da Capitu, porque afinal de contas quem está contando aquilo tudo é o Dom Casmurro, né? É o próprio Bentinho. Então, exatamente por conta disso, ele está diretamente envolvido naquilo que ele conta, e daí ele pode puxar a sardinha para o próprio lado, ele pode puxar a brasa para a própria sardinha. E daí outras duas implicações importantes que derivam da distância entre o narrador e aquilo que está sendo narrado, que é uma distância que, como eu disse antes, foi notada desde lá do Platão e do Aristóteles. Então, outras duas implicações que derivam dessa noção são a articulação do discurso e a focalização. Porque um discurso, ou seja, uma fala, um discurso ele pode ser narrativizado, segundo o Genet, e o discurso narrativizado acontece quando o narrador simplesmente repete
as palavras de um personagem. Quando, por exemplo, em um texto é dito, fulano disse isso, né? Mas, segundo Genetti, o discurso também pode ser transposto, e o discurso transposto acontece quando o narrador assume a voz do personagem de maneira que a gente não sabe se o personagem em questão realmente disse aquilo ou se quem está dizendo é o narrador. E por fim, segundo o Genetti, o discurso ele pode ser mimetizado, e o discurso mimetizado acontece quando o narrador, e isso são palavras do Genetti, esse tipo de discurso acontece quando o narrador finge ceder a palavra ao personagem e assim ele acaba criando a ilusão de que a fala não está sendo mediada. E isso acontece naqueles momentos em que a voz do personagem se confunde com a voz do narrador. Então, novamente, nós temos esses 3 tipos de discurso: o narrativizado, o transposto e o mimetizado. E daí, como eu disse, a segunda implicação importante para a gente pensar diante dessa distância entre narrador e matéria narrativa é a focalização. E no que se refere a ela, a focalização diz basicamente respeito a personagem cujo ponto de vista orienta a narrativa, mesmo quando esse personagem não é necessariamente o narrador, que é o que acontece lá, por exemplo, em Campo de Sangue, que, como vocês sabem, é um dos meus romances favoritos. Inclusive já tem vídeo para ele no canal, o link vai estar lá embaixo. Mas para ficar em um exemplo mais visual, literalmente, você deve conhecer aquele famoso episódio do Chaves, em que as crianças entram na casa da bruxa, né, entram na casa da Dona Clotilde, e daí metade do episódio é eles desbravando aquele lugar que parece mais uma masmorra, uma coisa terrível. E daí no fim do episódio a gente descobre que as crianças sequer chegaram a entrar na casa da Dona Clotilde e eles imaginaram tudo aquilo diante do medo que sentiam daquele ambiente, né? Eles iam devolver um jornal ou coisa do tipo. E daí quando eles abriram a porta eles começaram a imaginar o que poderiam encontrar lá dentro. E aí no final do episódio a gente descobre que, por estarmos acompanhando tudo aquilo da perspectiva, do ponto de vista, da focalização desses personagens, nós fomos iludidos e acreditamos que de fato eles haviam entrado em um lugar onde sequer haviam colocado os pés em um único momento. Né? Então é muito interessante a gente pensar em como a focalização ela não depende necessariamente do narrador, mas sim do personagem cujo ponto de vista orienta a narrativa de uma maneira geral. Então, segundo o Genetti, existem 3 tipos de focalização. Existe a focalização zero, que acontece quando o narrador sabe mais do que os personagens e por isso ele pode nos oferecer uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo, e grande parte dos romances mais clássicos oferece esse tipo de focalização. Quando a gente pensa naqueles romances realistas, no Madame Bovary, por exemplo, nós temos esse tipo de focalização em grande parte do romance. Mas existe também a focalização. Então veja, a focalização zero, ela permite que o narrador saiba tanto que ele consegue saber até o que os personagens estão pensando, como eles estão se sentindo, etc. Mas existe também a focalização externa, na qual o narrador sabe menos do que os personagens, na medida em que ele só pode olhar para esses personagens externamente. Ele só pode olhar para esses personagens de fora. Pense aí, por exemplo, naquele filme Os Oito Odiados, dirigido pelo Quentin Tarantino, em que você tem aquele grupo de personagens confinados em um mesmo lugar e você não sabe quem está contando a verdade, quem está mentindo, porque a gente só conhece esses personagens externamente, ao passo que eles têm algum tipo de relação no passado, né? Então é muito interessante perceber em como essa focalização externa interfere no modo como a gente constrói determinado imaginário sobre cada um dos personagens. E existe, por fim, segundo Genetti, uma focalização que é interna, que acontece quando a gente acompanha o ponto de vista de um personagem e por isso mesmo o narrador sabe tanto quanto ele. Pense aí, por exemplo, em um filme como Os Outros, aquele filme famoso com a Nicole Kidman, né, que é um filme de
Casa Mal-Assombrada, mas aí eu não vou poder dizer o que acontece no filme, mas o fato é que, por nós estarmos acompanhando uma perspectiva muito específica, a reviravolta dos últimos 5 minutos de filme é de fato surpreendente, graças a essa visão parcial que nós temos daquilo tudo que está acontecendo. Agora veja, se o Genetti está considerando a presença ou a ausência do narrador naquilo que é narrado, ele vai dizer que as duas atitudes narrativas são aquelas que determinam se o narrador é heterodiegético, ou seja, aquele narrador que narra de fora daquilo que é narrado, e que corresponderia mais ou menos ao narrador em terceira pessoa, ou se o narrador é homodiegético, caso ele esteja inserido na matéria narrativa e, portanto, esteja diretamente implicado naquilo que está sendo narrado. Então, veja, toda essa discussão ela é muito pertinente para que a gente pense um pouco em como o capítulo 12 aqui de Ulisses, do James Joyce, se destaca em relação aos demais, pelo menos até agora, justamente porque nesse 12º capítulo nós temos um narrador homodiegético, ou seja, ele participa das ações narradas. E mais do que isso, pensando na quantidade e na qualidade das informações ditas por esse narrador, e ainda considerando a parcialidade dele, na medida em que ele está diretamente implicado naquilo que está sendo contado, isso interfere muito no modo não apenas como toda a cena do bar é narrada no capítulo 12, mas também isso acaba interferindo na construção dos personagens e no encadeamento do discurso, já que se nós não temos mais aquele narrador distanciado e onisciente, ao longo do capítulo 12, a visão que nós temos dos personagens é quase sempre externa, e por isso mesmo as ações deles parecem muito mais exageradas do que em capítulos anteriores. E esse exagero se traduz mesmo no modo como o Joyce foi alternando os estilos usados ao longo desse 12º capítulo, de modo a dar um tom mais grandiloquente para aquilo que na verdade não deixa de ser uma conversa de botequim, né? Uma conversa que está acontecendo ali em um boteco qualquer da Irlanda. E é por isso mesmo que nesse 12º capítulo há descrições que beiram a hipérbole de tão exageradas que são, porque é como se esse narrador tivesse testemunhado tudo aquilo que ele está narrando e agora ele exagerasse um pouco na hora de contar aquilo que viu para algumas outras pessoas. E esse tom grandiloquente condiz muito com a referência homérica proposta aqui nesse 12º capítulo, que recupera aquele episódio em que o Ulisses é preso pelo Polifemo, né? Então, ao se apresentar, o Ulisses diz que se chama Ninguém. E depois, aproveitando que o Polifemo parece que ficou bêbado, uma coisa assim, Ulisses, né, o Odisseu, fura o olho de Polifemo, e daí Polifemo começa a gritar: ninguém furou meu olho, ninguém furou meu olho. E daí, por conta disso, as pessoas não vão ao seu auxílio, porque afinal de contas, se ninguém furou seu olho, você não está necessitado de coisa nenhuma, né? E daí, para poder tentar se vingar, o Polifemo escuta a direção para onde o Ulisses correu para poder fugir e joga uma pedra nessa mesma direção, só que o Ulisses acaba desviando e aí tudo fica por isso mesmo. No caso desse 12º capítulo aqui de Ulisses, do James Joyce, o Sr. Bloom também vai se meter ali em uma briga e escapa por muito pouco de levar uma latada na cabeça durante uma discussão de mesa de bar. Mas aí, graças a essa mudança do narrador, do heterodiegético para o homodiegético, e graças ainda à adoção desse tom épico na descrição dos eventos, porque afinal de contas, se esse narrador se coloca como participante das ações, ele tem que enfeitar o pavão para dizer que ele foi testemunha de algo incrível, né? Graças a isso, então, é como se
estilisticamente, esse fosse um capítulo gigantesco, pela quantidade de informações e pela variedade de modos de transmitir essas informações aos ouvintes/leitores. O narrador, então, é esse sujeito que presenciou toda a evolução dessa briga, né? E depois resolveu contar a história para outras pessoas. Daí o exagero de algumas coisas. E a gente percebe que o narrador está contando tudo aquilo algum tempo depois, justamente porque ele está narrando no passado, como se ele estivesse se lembrando, e não no presente, como se ele estivesse vendo tudo aquilo acontecer naquele exato momento. E mais, como ele descreve isso com algum nível de detalhamento, tudo leva a crer que ele está contando isso no futuro, mas não é um futuro muito distante. É como se ele estivesse contando, sei lá, horas depois ou então no dia seguinte, né? E daí tudo começa então nesse 12º capítulo com esse narrador, juntamente com um amigo, indo para o bar onde vai se desencadear toda a celeuma no final do capítulo. E no meio do caminho eles encontram um terceiro sujeito identificado apenas como o cidadão, que vai fazer às vezes aqui de Polifemo, porque ele tem, veja, o Polifemo ele tem apenas um olho, né? E simbolicamente, digamos assim, é como se esse cidadão aqui tivesse apenas um olho também, porque ele tem uma visão única, ele tem uma visão muito estreita das coisas, e ele vai ter essa visão atacada pelo Sr. Bloom, e por isso mesmo ele reage a esse ataque jogando uma lata de biscoito no protagonista, quando o Bloom dá uma resposta à altura das provocações bastante antissemitas que o tal cidadão fez. Então é muito interessante perceber como o James Joyce ele faz essa transposição desse capítulo da Odisseia de um jeito muito mais simbólico, ao colocar esse sujeito que tem uma visão única das coisas, representando essa criatura que tem apenas um olho. E daí, para falar a verdade, o comportamento e a incapacidade de argumentar quando contestado por parte do tal cidadão, e até o mesmo modo como ele é identificado aqui como cidadão, simplesmente, tudo isso me fez pensar em vários comportamentos que nós temos hoje em dia, graças aos ânimos meio aflorados por esse momento político pelo qual nós estamos passando, né? Então é muito interessante perceber como as pessoas elas têm uma visão única das coisas, e tudo aquilo que diverge dessa visão é condenado sumariamente, principalmente, enfim, quando a gente pensa, por exemplo, nos eventos que aconteceram em Londres agora, né, durante o funeral da Elizabeth, em que brasileiros perguntaram aos jornalistas ingleses o que é que eles estavam fazendo ali, e disseram que, enfim, eles não eram bem-vindos naquele lugar, o que é uma coisa muito curiosa, diga-se de passagem. Mas enfim, pois bem, o clima de discórdia em relação ao Bloom já se estabelece desde cedo, desde antes dele entrar em cena, porque nesse mesmo bar onde vai acontecer a confusão no fim do capítulo, estava aquele mesmo rapaz que, se não me engano, no capítulo 4, pediu um palpite sobre a corrida de cavalos ao Sr. Bloom, e o Bloom diz simplesmente para ele esquecer aquilo, uma coisa assim. Só que o tal sujeito pensa que, na verdade, o Bloom estava dando uma dica de maneira meio cifrada ali, né? E, de fato, esse rapaz acabou ganhando algum dinheiro nessa aposta e resolveu, segundo ali algum tipo de tradição local, pagar uma rodada de cerveja para todo mundo ali desse bar. E isso gera alguma expectativa de que o Bloom faça a mesma coisa, né? Que ele também pague uma rodada para todo mundo, porque afinal de contas, se ele sabia de qual seria o resultado da corrida, então ele também deve ter apostado, e portanto ele deve ter enfim, recebido ali algum dinheiro volumoso, né, com essa aposta que provavelmente fez, e daí todo mundo fica naquela expectativa para que ele chegue, mas na verdade a gente sabe que tudo não passou de um grande mal-entendido.
Outro mal entendido digno de nota é o que envolve o Dignan, porque um dos presentes ali que estão bebendo, enfim, diz ter visto o Dignan mais cedo. Sendo que a gente sabe que o Dignan morreu e o velório dele ocupou grande parte da agenda do Sr. Bloom pela manhã, né? Ele foi enterrado lá no capítulo 6. Então assim, como é que o sujeito viu o Dignan de manhã, sendo que o Dignan estava morto desde o dia anterior, né? Mas enfim, nesse botequim também estão o Mulligan e o Lenihan, sendo que o Lenihan também esteve no restaurante do capítulo anterior, mas aparentemente ele vai de bar em bar para poder beber e comer às custas dos outros. Ou seja, o circo estava ali montado, prestes para que, enfim, acontecesse alguma coisa que movimentasse a vida daquelas pessoas. Só que vamos nos lembrar que o Sr. Bloom está meio cabisbaixo por causa do encontro entre Boylan e Molly. Evidentemente ele poderia evitar esse encontro, mas ainda assim ele sabe que tudo está perdido, que portanto se a mulher quer traí-lo, ela vai fazer isso de qualquer jeito, ele intervindo ou não. E até por isso mesmo, o Sr. Bloom não está muito no clima ali de ficar pagando nada para ninguém, né? Só que isso gera alguns comentários cada vez mais ácidos sobre como os judeus são sovinas, etc, etc. E a coisa só piora conforme o Lenihan vai ficando cada vez mais indignado com a fofoca que ele ouviu pela metade, segundo a qual, teoricamente, o Bloom teria recebido uma bolada das apostas e mesmo assim ele não se manifestou em momento algum para pagar nada para ninguém. E isso acaba fazendo com que o tal cidadão, que é esse sujeito que representa aqui o Polifemo, fique cada vez mais irritado com o Bloom, que além de ser mão de vaca, digamos assim, a gente sabe que ele não teria dinheiro para pagar para todo mundo, mas todos ali acreditam que ele tem. Então, além de ser mão de vaca, o Sr. Bloom é judeu e ele é descendente de húngaros. E esse detalhe, né, esses dois últimos detalhes, acabam sendo negativos aos olhos do cidadão, porque ele é extremamente nacionalista, ao ponto de fazer vários comentários ligados abertamente à xenofobia. E aqui volta de maneira radical e exagerada, até porque nós estamos em um bar, aquela discussão de cunho mais político que havia aparecido no capítulo 1 do romance, porque o cidadão ele só vê as coisas boas da Irlanda e por isso mesmo ele faz vários comentários sobre como, apesar das adversidades, o povo irlandês sempre resistiu, etc e tal. E aí ele fala da grande fome de meados do século XIX, ele fala da relação com a Inglaterra, etc, etc, etc. E inclusive tem aqui um momento em que alguém lê ou cita uma carta sobre um inglês que se voluntariou para ir enforcar irlandeses. E isso me fez lembrar um pouco daquelas discussões entre o Daedalus e o Rhaenys lá no primeiro capítulo, né? Só que aqui, como nós estamos em um ambiente muito propício para essas discussões mais acaloradas, que é uma mesa de bar, a coisa deixa de ser uma discussão política e beira a xenofobia. Então a coisa vira quase assim, enfim, descambando inclusive para um antissemitismo bem explícito por parte do cidadão. Só que esse cidadão não se limita simplesmente a louvar a Irlanda. Ele vai aos poucos demonstrando que é contra toda pessoa que não seja legitimamente irlandesa. E aí é curioso porque, como era o cidadão quem mais estava bebendo naquele ambiente, o Lenihan começa ali a concordar com ele em todo momento para ver se consegue ganhar alguma coisa, para ver se consegue, enfim, receber mais uma cerveja ou coisa do tipo. Agora, o interessante nisso tudo é que o tempo todo esses personagens, sobretudo o cidadão, soltam palavras e expressões em gaélico e em outros idiomas locais, o que é um jeito bem interessante de marcar e reforçar o nacionalismo daquelas pessoas, principalmente aí desse tal cidadão. E por sinal, esse Polifemo da modernidade,
que se sente enganado por não ganhar uma cerveja. Então veja que o ultraje moderno não tem nada daquele fundo épico de ser ludibriado pelo astuto Odisseu e ter um olho furado, enfim. Mas voltando, esse Polifemo moderno, ele usa um cinto que é descrito com uma minúcia tão grande que até fez lembrar um pouco aquela descrição do escudo de Aquiles, que a gente tem em um dos capítulos da Ilíada, que é outro texto do Homero, né? E por essa descrição exagerada, a gente vê que nesse cinto que o cidadão está usando, estão gravados os retratos de personagens dos mais diversos e aleatórios possíveis. Então, você tem ali ilustrações que vão de Maomé, Adão e Eva, até Cleópatra, Júlio César, Paracelso, Napoleão Bonaparte, Benjamin Franklin, etc, etc, etc. Mas o fato é que, em meio a tantos impropérios ditos por esse cidadão, tem um momento em que ele fala algo muito grave contra os judeus, ou algo, enfim, que acaba provocando muito o Sr. Bloom, que por isso mesmo decide revidar, decide responder a esse comentário, mencionando alguns judeus importantes, como é o caso, por exemplo, do Marx, do Spinoza, enfim, e é aí que toda a cólera do cidadão chega ao seu ápice, porque ele já estava incomodado com o fato do Bloom não pagar nada, com o fato do Bloom ser judeu e com o fato do Bloom ser descendente de húngaros. Então, como se não bastasse tudo isso, o Bloom ainda foi peitá-lo, digamos assim, e daí a ira, a fúria desse cidadão chega ao seu ápice e ele decide, uma vez que não tem argumentos, né, rebater essa resposta do Bloom, partindo para o ataque físico, e por isso ele joga, se não me engano, uma lata de biscoitos, uma coisa do tipo, no inimigo, que felizmente consegue desviar a tempo. E aí o trecho final desse capítulo 12 é um dos mais engraçados do livro. Inclusive lá no grupo do Telegram, que é um grupo que anda meio parado, né? Parece que as pessoas meio que desanimaram do romance. Mas não desanime, se você está pensando em desanimar, não desanime, porque está interessante, apesar da dificuldade. Mas enfim, uma das pessoas lá do grupo disse que esse capítulo foi até agora um dos mais engraçados, né? E apesar dessa mistura de estilos, é um capítulo talvez um dos mais fáceis de serem lidos até agora, por conta de todas essas reviravoltas que acontecem. Mas enfim, o trecho final desse capítulo 12 foi um dos mais engraçados do livro para mim até agora, porque o estilo do narrador imita bastante um estilo meio bíblico, para poder narrar a seguinte cena: um sujeito fugindo de uma briga de bar, né? E daí na página 401 dessa minha edição aqui é dito o seguinte, eu vou ler então os últimos parágrafos desse 12º capítulo. Você nunca viu coisa igual em toda a sua existência. Nossa, se ele recebesse aquele bilhete de loteria do lado de sua cabeça, ele se lembraria do grande prêmio. Certamente o faria, mas puxa vida, o cidadão teria sido recolhido à colônia penal por agressão e ofensa física e Joey por auxiliar-se a compliciar. O cocheiro salvou sua vida ao dirigir furiosamente, tão certo como Deus ter feito Moisés. O que? Ó Jesus, ele o fez, e ele soltou uma saraivada de praga sobre ele. Eu o matei, afinal de contas, diz ele aqui o cidadão. E ele gritando para o maldito cão. Atrás dele, Gary, atrás dele, cara. E a última coisa que vimos foi o maldito carro contornando a esquina e o velho rosto de carneiro, aqui em referência ao Bloom, nele gesticulando, e o maldito vira-latas atrás dele com sua empáfia de volta por tudo que ele desgraçadamente valia, para despedaçá-lo em todos os seus membros. 100 por 5. Meu Jesus, ele tirou dele o valor disso, eu garanto. E daí vem o trecho mais bíblico. Quando vejam, surgiu à volta deles todos uma grande luminosidade, e eles o viram no coche, vestido com a glória da claridade, tendo uma indumentária como se do sol, bela como a lua, e terrível, de modo que, dominados pelo espanto, não ousaram olhar para ele. E veio do céu então uma voz clamando:
Elias, Elias, e ele respondeu com um único grito, Abba, Adonai. E eles viram ele até ele, Ben Blum Elias, em meio às nuvens e aos anjos, ascender a glória da luminosidade num ângulo de 45 graus. Então veja que até agora estava tudo grandioso, bíblico, né? Quase como ali a descrição de Elias sendo arrebatado não, esqueci, sendo transladado, né, na carruagem de fogo, aquela coisa toda. E daí de repente vem essa descrição minuciosa de num ângulo de 45 graus acima de Donohoe em Little Green Street, como a detonação de uma pasada, né? Então veja que esse final absolutamente preciso de demarcar quase que o endereço onde todo aquele maravilhamento bíblico aconteceu é algo que ironicamente destoa muito de todo esse caráter mais grandioso que o texto vinha adotando até então. Então veja que todas essas mudanças e todo esse modo de contar a história de maneira mais grandiosa diz muito respeito à mudança promovida pelo James Joyce no narrador desse 12º capítulo. Então, exatamente por conta dessa proximidade, a coisa se torna muito mais épica do que seria se nós tivéssemos aqui um narrador em terceira pessoa moderno, digamos assim, né? Um narrador heterodiegético que acompanhasse tudo aquilo à distância. Então, exatamente por conta disso, eu achei interessante fazer aquele parêntese um pouco mais teórico, né, sobre o narrador como uma categoria da narrativa. Eu espero que tenha ficado claro. Evidentemente que eu tentei aqui simplificar a coisa, mas não simplificar demais para que, enfim, o texto original não se perdesse. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como essa categoria da narrativa funciona e como ela pode ser articulada de diferentes maneiras. Enfim, eu pretendo lançar muito em breve um vídeo falando sobre os capítulos 13 e 14, logo na sequência deste daqui, porque afinal de contas o nosso cronograma está meio atrasado, né? Mas eu acho que no fim das contas, até o final de outubro, a gente consegue terminar aqui Ulisses, até porque nós já estamos para bem mais da metade do romance. Então, enfim, eu acho que se você chegou até aqui, compensa mais você continuar lendo no fim das contas, não é verdade? Até porque está sendo uma experiência muito legal, pelo menos para mim, né? É muito bom a gente poder encarar de frente esses grandes livros. Eu espero que essa playlist ajude vocês um pouquinho a fazer essa mesma coisa, certo? Novamente, eu vou deixar lá embaixo as referências bibliográficas para todos esses textos que eu fui mencionando. Vou deixar também o meu e-mail para que você aí que tem algum caso que queira compartilhar conosco, para que você envie para esse e-mail. E vou deixar também o meu link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você possa e queira apoiar financeiramente esse meu trabalho, você entra lá no link e fica tendo acesso não apenas aos planos de apoio, mas também às recompensas equivalentes a cada um desses planos. Como sempre, eu agradeço aqui as pessoas que já contribuem financeiramente para esse meu trabalho. E agradeço também às pessoas que contribuem, ainda que não com dinheiro. Para você fazer isso é muito simples, basta você mostrar para o YouTube que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. E daí é só você comentar no vídeo, compartilhá-lo com uma pessoa que você sabe que está lendo ou que pretende ler Ulisses, enfim, curtir esse conteúdo, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.